Imagina você acordar de repente, no meio de um hospital, confuso, cansado, mas com uma coisa muito clara na sua mente. Alguém estava ali, no canto do quarto, te observando o tempo todo. E o pior, ninguém além de você parecia ter visto. Essa foi a sensação de João, um homem comum, trabalhador, daqueles que nunca deu muita importância para essas histórias de espírito, fantasma ou vida após a morte. Sempre que alguém contava essas coisas, ele dava risada, achava exagero, achava que era imaginação. Até que numa noite qualquer, tudo mudou. João chegou em casa cansado, depois de um dia longo e puxado no trabalho. Sentou na cadeira, colocou a comida no prato. Mas antes mesmo de terminar a refeição, sentiu algo estranho. Um aperto no peito, um suor frio escorrendo pela testa, a respiração falhando. E de repente, escuro total. Ele desmaiou ali mesmo, sem aviso, caído no chão da sala. Quando a ambulância chegou, já era tarde. João estava inconsciente, sem pulsação, e a equipe médica precisou agir rápido. Levaram ele para o hospital correndo. E lá, ele teve uma parada cardíaca. Foram minutos de tensão. Os médicos fizeram de tudo: desfibrilador, massagem, remédios, até que conseguiram reanimá-lo. Mas enquanto isso tudo acontecia do lado de cá, do lado de lá, João também estava vivendo outra coisa. E foi justamente quando ele voltou à consciência, ainda fraco, mal conseguindo falar, que ele soltou uma frase que fez todo mundo no hospital gelar na hora. Quem era a mulher que estava ali? No canto do quarto, me olhando o tempo inteiro, as enfermeiras se olharam assustadas. Não tinha mulher nenhuma ali, apenas a equipe médica. Mas João continuou insistindo. Ele estava assustado. Falava com os olhos arregalados, como se ainda estivesse vendo aquela mulher parada ali no canto, mesmo agora já acordado. Quando finalmente conseguiu explicar melhor, todo mundo ficou ainda mais arrepiado. Ele disse que, enquanto estava morto, ele se via ali, no mesmo quarto. Mas tudo estava diferente. O ambiente parecia mais silencioso, como se o tempo tivesse parado. E no canto, tinha uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era uma mulher vestida de forma antiga, muito antiga. Um vestido longo, escuro, com gola alta e botões que iam até o pescoço. Parecia roupa de outra época, sabe? Tipo aquelas roupas que a gente só vê em filmes antigos. O rosto dela era muito pálido, o cabelo preso de um jeito simples, e ela não dizia nada. Apenas ficava lá, parada, observando ele, sem expressão, sem piscar. João disse que sentia frio, muito frio, e um peso no ar, como se o tempo estivesse congelado e ela fosse a única coisa viva ali, naquele quarto. Mesmo sem falar nada, ele sentia que ela sabia tudo sobre ele, como se estivesse esperando algo que ele não entendia. E aí, exatamente no momento em que ele começou a ouvir as vozes dos médicos, a agitação, ela olhou fundo nos olhos dele, virou devagar e desapareceu. Foi aí que ele voltou. Desde então, João nunca mais foi o mesmo. A cada dia que passava, ele tinha a sensação de que aquela mulher ainda estava por perto, que ela não era só uma visão qualquer, e que, de alguma forma, ela tinha escolhido aparecer para ele. O mais assustador, quando ele descreveu a mulher e suas roupas com detalhes para a enfermeira que estava lá, ela empalideceu, porque ele descreveu exatamente a mesma mulher que outros pacientes, que também passaram pela mesma experiência de quase morte, já tinham visto antes. Mas quem seria ela? Por que ela aparece no momento em que as pessoas estão entre a vida e a morte? A partir daquele dia, João começou a questionar tudo. Será que existem presenças que ficam à espreita quando a gente está prestes a partir? Será que ela era uma guardiã ou algo pior? Depois daquele dia no hospital, João não conseguia mais ser o mesmo. Ele até tentou voltar à rotina, trabalho, casa, cuidar das coisas, mas nada parecia igual. O rosto daquela mulher de vestido antigo não saía da cabeça dele. Era como se aquela cena estivesse gravada dentro da mente dele. E pior ainda, ele sentia como se ela ainda estivesse por perto. E não era só durante o dia. À noite, quando tudo ficava silencioso, ele sentia aquele mesmo frio, aquele mesmo peso no ar, igualzinho ao que sentiu no quarto do hospital. Ele chegava a acordar assustado, com a sensação de que tinha alguém no canto do quarto da casa dele, parado, olhando. Do mesmo jeito, João começou a achar que estava ficando louco. Chegou a perguntar para os médicos se era normal ter esse tipo de sensação depois de quase morrer, mas ninguém sabia explicar. Disseram que podia ser efeito dos remédios, do trauma, mas João sabia que não era isso. Era diferente, era real. Um dia, enquanto conversava com uma das enfermeiras que cuidaram dele no hospital, ele decidiu perguntar: "Moça, você já viu alguma coisa estranha ali naquele quarto?" "Eu não paro de pensar naquela mulher que estava no canto, olhando para mim." A enfermeira ficou em silêncio por uns segundos e depois, quase sussurrando, disse:
João, você não é o primeiro que fala dessa mulher. Naquele momento, o sangue dele gelou. A enfermeira contou que, de vez em quando, pacientes que estavam entre a vida e a morte diziam a mesma coisa, que viam uma mulher parada no canto do quarto, usando roupas antigas, calada, só observando. Ela falou que os relatos eram sempre parecidos. Todos descreviam o vestido escuro, a gola alta, o rosto pálido, o jeito dela olhar sem piscar. E sempre aparecia quando a pessoa estava prestes a morrer. João perguntou com medo, mas curioso. Mas quem é essa mulher? Vocês sabem? A enfermeira respirou fundo e respondeu. Ninguém sabe. Dizem que, muitos anos atrás, quando o hospital ainda era um casarão antigo, morava aqui uma mulher que cuidava de doentes. Uma espécie de enfermeira, mas do século passado. Ela ficou conhecida por nunca deixar ninguém morrer sozinho. Ela ficava do lado até o último suspiro. Só que dizem que ela mesma morreu sozinha, aqui, num canto. E desde então, nunca foi embora. João ficou arrepiado dos pés à cabeça. E então ele percebeu. Aquela mulher que ele viu, talvez não estivesse ali por acaso. Talvez ela realmente estivesse esperando. Esperando para ver se ele ia ou não atravessar de vez. E mais, talvez ela estivesse esperando outras pessoas. Sempre no canto, sempre em silêncio. Só observando, como tinha feito com ele. Depois dessa conversa com a enfermeira, João ficou obcecado. Ele não conseguia mais pensar em outra coisa. Ele ia trabalhar, mas a mente dele ficava voltando para aquela imagem. A mulher parada no canto, só olhando, calada, como se estivesse sempre à espreita. E aí, começaram a acontecer coisas estranhas na casa dele. Tudo começou com pequenos detalhes. O relógio da sala, que sempre marcava a hora certa, parou exatamente no horário em que ele teve a parada cardíaca no hospital. Isso deixou ele arrepiado, mas ele tentou ignorar. Pensou que podia ser coincidência. Só que não parou por aí. À noite, quando tudo ficava quieto, ele começou a ouvir barulhos que antes não existiam. Um rangido no assoalho, mesmo sem ninguém andando. Um som leve de roupa arrastando pelo chão. E uma presença que ele não conseguia explicar, mas sentia claramente. Era como se alguém estivesse ali, de novo, no canto do quarto, observando. João ficou com tanto medo e começou a dormir com as luzes acesas. Mas o medo não passava. A sensação piorou quando, certa madrugada, ele acordou sem motivo. E ao virar o rosto para o canto do quarto, ele viu algo. Não era nítido como no hospital, mas ele conseguiu distinguir uma sombra. A silhueta de uma mulher, parada, imóvel, exatamente no mesmo lugar onde ele a tinha visto antes. Ele piscou, esfregou os olhos e a sombra desapareceu. Mas ele sabia o que tinha visto. Não era imaginação, era real. A partir daí, João parou de rir das histórias de fantasmas. Ele mesmo estava vivendo uma... E tinha certeza absoluta de que aquela mulher, de alguma forma, tinha voltado com ele do hospital. Ou talvez ela nunca tivesse ido embora. Talvez ela só tivesse escolhido acompanhá-lo. E agora estivesse ali. O tempo todo. A pior parte? João começou a sentir que ela não estava só observando. Ela estava esperando. Esperando algo que ele ainda não entendia. Mas que, no fundo, ele sabia que tinha a ver com o que aconteceu. Naqueles minutos em que ele ficou morto, depois de noites em claro, João começou a perceber que aquela mulher de vestido antigo não aparecia por acaso. Ela estava lá por um motivo. Ele sentia, de alguma forma, que ela sabia algo que ele não sabia. Que ela estava aguardando a hora certa. E então, numa madrugada silenciosa, quando ele acordou de novo com aquela presença no canto do quarto, João decidiu encará-la de verdade. Ele respirou fundo, olhou bem para aquele canto escuro. E naquele momento ele compreendeu. Aquela mulher não era só um fantasma qualquer. Ela era o aviso de que um dia, todos nós, quando a alma sai, acabamos encontrando quem já partiu. E o que ele viu naquela noite, ninguém jamais vai conseguir explicar. Mas fica a pergunta, será que quando chegar a nossa hora, também veremos alguém parado no canto, em silêncio, apenas nos observando? Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos reais e assustadores como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, as histórias mais misteriosas e sobrenaturais ganham voz. E comenta aí, você acredita que existe alguém esperando a gente do outro lado? Já sentiu uma presença estranha assim? Eu vou ler e responder os comentários mais intrigantes.